e do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar, representando o Brasil no exterior, um cara sem dente, e ainda negro? Pois então, meu povo nordestino, meu povo baiano, esse daí é o Lula, o verdadeiro Lula, que quando não se controla, vomita os seus preconceitos, o seu racismo, uma verdadeira violência, esse sim, um discurso de ódio contra negros e contra aqueles que são pobres. Porque, infelizmente, o que mais a esquerda faz aqui no Nordeste, na Bahia, o PT do Lula faz, é deixar as pessoas desdentadas, sem assistência. Ou seja, eles são os causadores dos problemas e, além de tudo, são preconceituosos e racistas. Porque um homem negro e desdentado não pode aparecer na foto do Lula. Já está sendo devidamente denunciado, Lula, por mais crimes como estes que envergonham o Brasil. Olá, amigos. Esse vídeo é para falar da dupla face do Lula e do movimento negro EduCafro. O Lula diz que defende o movimento negro, defende o quilombola, defende o indígena. No seu casamento, você está enxergando algum negro? Não. No seu aniversário, você está enxergando algum negro? Não. Então o Lula fala uma coisa e vive outra. E por outro lado, esse movimento negro EduCafro, que vive processando todo mundo. Processou a XP, porque a XP ano passado colocou uma foto com o seu quadro, falando do sucesso, e na foto não tinha nenhum negro. Processou o Nelson Piquet, porque ele falou sobre o Hamilton. Incrível que pareça, todas as ações do EduCafro, milhões, 10 milhões, 5 milhões. EduCafro, você vai processar o Lula por essas fotos? EduCafro, por que em todas as ações que você entra, você pede milhões? Fica aqui esse questionamento. E para você que votou no Lula, eu sinto orgulho de ser negro por votar no Lula, você não fala isso? Olha, peça de manobra, eu sinto orgulho de ser negro por participar do movimento negro EduCafro. E aí? Você está sendo peça de manobra. Eu estou falando aqui EduCafro, mas tem outros. O EduCafro porque é o que está mais na moda. E outra coisa, o Lula está enganando vocês. Povo brasileiro, você negro tem que ser independente. Você não é peça de manobra de ninguém. Vá atrás do seu sucesso. Para com esse vitimismo. Olha, para reflexão. Estamos juntos, povo brasileiro, na mudança desse Brasil. Afinal de contas, a minha cor é o Brasil. A nossa cor é o Brasil. Somos um país miscigenado. Pessoas de verdade que saem de manhã para trabalhar são assaltadas no ponto de ônibus, são assaltadas dentro do ônibus, são assaltadas a caminho de casa, nas ruas escuras, ou são obrigadas a passar pelas bocas de fumo na frente de traficante, ou que têm os seus filhos cooptados pelo tráfico quase que cotidianamente, inclusive dentro da escola. Estas pessoas, estes pais e mães de família, evidentemente sabem que o que o Lula está falando é uma completa baboseira. Inclusive chega a ser uma ofensa a essas pessoas, porque fica passando a impressão quase cotidiana de que todo pobre preto é bandido, de que dentro da favela você não tem opção. Ah, meu Deus, se ele nasceu na favela, ele nasceu na periferia, ele vai ter que se tornar bandido, é o caminho que ele tem. Uma ova! Pô, que é isso? A imensa maioria das pessoas que vivem na favela, que vivem na periferia, são pessoas honestas. Sobem o morro não carregando metralhadora, mas sobem e descem o morro carregando marmita. Pra bater laje. Pra limpar a casa da patroa. E mesmo assim, continuam tendo uma vida decente. Aos finais de semana não vão pra boca de fumo, não vão pra igreja. Com a Bíblia debaixo do braço. O que esse cara tá falando é uma ofensa à imensa maioria de pessoas pobres desse país que ele diz defender. Então não. O discurso do Lula não é popular. É um discurso para uma militância bem restrita, bem pequena do nosso país, que não entende nada de pobreza.
e fala da pobreza do alto dos seus grandes apartamentos de luxo na zona sul do Rio de Janeiro. Mas quando vier novamente as eleições, dessa vez eles vão ter que engolir todas essas falas de novo, e aí a gente vai ver se o povo realmente concorda com isso. Bendito momento em que vocês negros decidiram entrar e participar da política. Mas eu me tiro uma dúvida rapidinho. Será tão importante para você e para o PT a participação efetiva dos negros na política? Por que você não abriu espaço para tal renovação e não faltou oportunidade para o senhor fazer isso? Porque o senhor, como candidato branco, que o Lula é branco, tem gente que acha que não, mas o Lula é branco, é importante sempre frisar isso, decidiu concorrer em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2010 poderia ter escolhido um sucessor negro, mas preferiu uma candidata branca. E em 2018 também escolheu como seu sucessor outro candidato branco. Poste. Lula, é claro que eu não vou ser leviano ao ponto de exigir que o senhor tirasse foto com cada candidato a vereador, deputado estadual, negro. Ah, lá no interior do Acre tinha um candidato a vereador que o senhor nunca tirou foto, claro que não. Mas, presidente, de alguém que faz esse tipo de seu discurso, eu espero que no mínimo nas suas atitudes, nas suas escolhas, que convém apenas ao senhor, pudesse ser um pouco mais coerente. Como, por exemplo, o senhor escolheu José de Alencar como seu vice. Um homem velho, branco e rico. Para ser vice da ex-presidente Dilma, escolheu Michel Temer. Um velho, homem, branco e rico. E agora, para ser o vice, onde tudo poderia ser diferente depois que tanto tempo se passou, escolheu Geraldo Alckmin. Um homem, velho, branco e rico. Eu poderia falar muito mais, eu poderia falar por que os seus candidatos a governadores não tinham representatividade negra. Poderia falar por que você não escolheu um negro para ser candidato a governador em São Paulo, por que o senhor não escolheu um negro para ser candidato a governador no Rio Grande do Sul. Eu poderia questioná-lo também sobre a sua própria equipe de transição, Lula, que faz aquilo que vocês sempre fizeram ao longo de toda a história do PT. Repetir um discurso de equidade racial e de representatividade, mas a primeira coisa que fazem quando ganham espaço de poder é afastar os negros das principais decisões que existem no nosso país. Não tem negro na educação, não tem negro na saúde, não tem negro optando sobre orçamento. O único lugar que vocês enxergam um negro é colocar ele no fundo de um ministério, no fundo de uma secretaria, para ficar discutindo assuntos sobre questão racial. E Lula, se a participação dos negros é tão importante para o Partido dos Trabalhadores, por que vocês realizaram um verdadeiro tapetão com seus próprios candidatos? Presidente Lula, não sabe o que eu estou falando? Deixa eu lhe explico. O Partido dos Trabalhadores deixou de repassar 250 milhões da verba eleitoral para candidaturas negras. E agora eu lhe pergunto, esse é o partido que representa os negros no Brasil?